Bem-vindo ao seu encontro semanal com tudo que se faz e se pensa aqui no Senado. No Alô Senado de hoje, a gente conversa sobre a idade mínima para os benefícios concedidos aos idosos, o foro privilegiado, o transporte público e o incentivo ao estudo no Nordeste. No Passeata Eletrônica, a conversa sobre redes sociais é com o senador Antônio Carlos Valadares. O Alô Senado está no ar. Com quantos anos uma pessoa de idade ganha o direito de viajar de graça nos transportes coletivos? A Lindalva dos Santos, que mora em Salvador, na Bahia, observou que em alguns estados esse direito é garantido aos idosos a partir dos 60 anos e em outros, como a Bahia, só a partir dos 65. Diante disso, ela mandou um WhatsApp perguntando aos senadores: seria possível fazer uma lei federal para que as empresas de todo o país tenham uma única referência de idade para o transporte gratuito de idosos? Lindalva, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Quando a gente fez o Estatuto do Idoso, com a participação, eu apresentei a proposta de deputados, senadores. Foi um debate grande sobre essa questão. O que foi nos dito? Que muitos estados preferem, pela legislação estadual, fixar a idade para efeito do transporte coletivo. Alguns estados já tinham 60 anos. A proposta aqui é que fosse 65 para todo mundo. Daí, então, como alguns estados já tinham 60, se chegou a um entendimento bom, onde tem 60, melhor. Então foi resolvido, em vez de botar 65 para todo mundo, que ia trazer prejuízo para aqueles que já tinham conquistado, que a partir dos 60 anos, nós deixamos então para a deliberação dos estados. Mas à medida que for avançando, eu acho que procede a tua proposta a gente unificar em 60 anos para todo mundo. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao foro privilegiado que os parlamentares têm. Por que um político tem que ter foro privilegiado e um cidadão que não é político, que não faz parte do Senado, nem da Câmara dos Deputados, nem é ministro, ele não pode ter foro privilegiado? Na verdade, eu queria uma resposta de onde é que vem esse tipo de resguardo da lei para com a pessoa se ela é um cidadão comum igual aos outros. Eu tenho a dizer a você, César, que eu sou literalmente contra esse foro privilegiado a políticos. Por que o político tem que ter foro privilegiado? Não. Quem tem que ter foro privilegiado é o trabalhador, aquele trabalhador, inclusive aquele mais humilde. Porque o político, ele tem condições de contratar um bom advogado. Eu sou literalmente contra e nós estamos aqui no Congresso Nacional com vários projetos para a gente derrubar esse foro privilegiado. Isto é uma barbaridade. Isto, inclusive, de um certo modo, acaba protegendo e fomentando a corrupção no país. Então, vamos acabar com esse foro privilegiado. Sérgio Carvalho, esse assunto tem sido discutido não só na Câmara como no Senado. E a tendência é nós eliminarmos esse foro privilegiado. Não é justo, na verdade, que nós tenhamos foro privilegiado, salvo aqueles assuntos específicos relativos a problema de governança, para salvaguardar o direito do parlamentar de emitir sua opinião, porque é um pouco diferente a situação. Tem certos assuntos que são privativos do parlamentar, que ele precisa realmente das salvaguardas para poder trabalhar com competência e eficiência. Se ele não tiver essa proteção da lei, fica difícil. Mas nos crimes comuns, as coisas normais, obviamente isso vai, com o tempo, ele tende a igualar o cidadão comum. Que tal os parlamentares criarem uma lei que obrigue as empresas de transporte público a oferecer 100% da frota com ar-condicionado? Essa é a sugestão do Ricardo Khrushchevski, que mora numa cidade onde faz muito calor, Salvador, na Bahia. O Ricardo pergunta aos senadores se isso seria possível, pelo menos nas capitais dos estados. Com a palavra, o senador Eumano Ferrer. Eu digo para o Ricardo que é o ideal.
por exemplo, sou senador e fui prefeito de uma cidade muito quente, que é Teresina. Tem dia que chega a quase 40 graus. Isso é um sonho dos usuários do transporte público na nossa capital e em todas as capitais do Nordeste e do Brasil. Entretanto, isso tem um custo. E quem vai pagar a conta? Quer dizer, é uma concessão dada pelo poder público às empresas para fazer esse trabalho de interesse público. Agora, temos que lutar por isso. O problema é o custo. Hoje nós já temos problemas seríssimos com relação à fixação do preço da passagem. Existem movimentos do transporte livre, gratuito para determinadas categorias. Enfim, o problema é o custo. É possível, tem tecnologia para isso? Tem. Agora, merece uma discussão mais aprofundada. Qual é a importância das redes sociais no trabalho do senador Antônio Carlos Valadares? É isso que o Passeata Eletrônica mostra para você agora. Olha, para um senador como eu, que não dispõe dos grandes meios de comunicação, como a televisão, o rádio e o próprio jornal escrito, a utilização das redes sociais, tipo Facebook, Instagram, Twitter, e tantos outros, tem me ajudado na divulgação do meu mandato, porque a divulgação, além de ser instantânea, ela é gratuita. E só vez ou outra, quando você quer impulsionar a sua notícia, pode pagar alguma taxa, alguma coisa ao Facebook. Mas, de um modo geral, você tem esse poder de comunicação rápido, breve, gratuito, instantâneo, levando a milhares e milhares de pessoas, não só no seu estado, no seu município, mas em todo o mundo. Tudo aquilo que você produziu no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim, na atividade política que você está exercendo. A internet trouxe benefícios que você não pode medir, são imensuráveis. E entre os benefícios que a internet trouxe foi a criação das redes sociais, como nossos companheiros de trabalho no dia a dia. Lá da cidade de Arcos, no interior de Minas Gerais, a Esther Miranda mandou uma mensagem para a senadora Fátima Bezerra. Ela quer saber a opinião da senadora sobre o incentivo ao estudo no Nordeste do Brasil. Durante os anos de governo do PT, as crianças nordestinas tiveram meios para frequentar a escola com mais dignidade? A senadora Fátima Bezerra responde. Esther, com certeza, graças a uma política de iniciativa do governo do presidente Lula, governo do PT, que foi o Fundeb. Foi o presidente Lula quem enviou ao Congresso Nacional uma emenda à Constituição para criar o Fundeb. E eu, Esther, tive a honra e a alegria de, na época, deputada federal, ter sido a relatora desta lei, que foi aprovada por unanimidade, com o Fundeb, que se constitui numa política de financiamento que veio para olhar desde a creche 0 a 3 até o ensino médio. Nós avançamos bastante no que diz respeito a ampliar o acesso à educação das nossas crianças no Brasil e especialmente na região Nordeste. Com o Fundeb, Esther, nós criamos o Proinfância. Você deve conhecer as creches do Proinfância pelo Brasil afora. Com o Fundeb, Esther, nós criamos, por exemplo, o programa Caminho da Escola, aqueles ônibus amarelinhos para transportar as nossas crianças da zona rural para a zona urbana com segurança. Isso tudo só foi possível graças a políticas como o Fundeb. Daí a nossa luta para avançar com a realização das metas do novo Plano Nacional de Educação, que significa ampliar o acesso à educação das crianças e dos jovens do nosso país. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador, no YouTube ou na nossa página senado.leg.br/TV.
Para fazer contato com o Alô Senado por telefone, é só ligar para o 0800 61 2211. Se preferir o WhatsApp, o número é o 61999661616. Nas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!